Muito boa tarde para você que está acompanhando a nossa Rede Vida. Começa mais um programa Bendita Hora. Como o Padre Juarez sempre fala, esse é o programa mais impressionante, mais inteligente, cheio de pessoas bonitas da TV brasileira. O Padre, como vocês sabem, está de férias, descansando. Eu e a Meire estamos apresentando o programa aqui nesse intervalo. E é sempre um desafio acompanhar esse programa com vocês. É sempre uma responsabilidade muito gostosa. E você é meu convidado em mais uma tarde. Lembrando que você pode assistir pela Rede Vida no canal aberto e acessando também o YouTube no youtube.com/TV Rede Vida. Nós vamos conhecer quem está aqui nessa bancada para conversar conosco hoje. Doutora Jéssica Bárbara da Silva, que é nutricionista clínica e esportiva. Seja bem-vinda mais uma vez aqui, viu, doutora? Feliz em estar aqui novamente. Obrigada pelo convite. Prazer estar aqui com você, porque a gente eu estive como convidado e você participando da bancada. É uma honra agora entrevistá-la, viu? É uma honra estar aqui. Obrigado, viu? Lá de Casa Branca, aqui no interior de São Paulo, temos o Padre Reginaldo Carreira, que é pároco da Nossa Senhora das Dores, paróquia Nossa Senhora das Dores, em Casa Branca. Seja bem-vindo, Padre. Muito obrigado. Sua bênção, viu? Que Deus abençoe. Deus abençoe a todos também que estão nos acompanhando. Na ausência de um Padre Juarez apresentando do Padre Marcos, temos o Padre Reginaldo com as bênçãos dele aqui. Tá certo. O Padre é pregador, escritor, cantor e compositor, tá? E ele vai falar sobre um livro aqui, daqui a pouco a gente entra nesse assunto. Doutora Jéssica, eu esqueci de falar, ela é graduada em nutrição pela Universidade Paulista, ela é pós-graduada em fitoterapia e também nutrição clínica, certo? É isso? Esportiva. E clínica também. Clínica esportiva. Mais um médico, o doutor Matheus Barcelos, um amigo de longa data, já estávamos fazendo as contas, mais de 10 anos quase. Ele é ortopedista, já é frequente aqui no nosso Bendita Hora e é especialista em cirurgia de ombro e cotovelo. Matheus, uma honra, viu? Boa tarde, muito obrigado pelo convite, um prazer enorme estar aqui mais uma vez com vocês e trazendo informações para o pessoal da Rede Vida. Muito bem, seja bem-vindo mais uma vez, Matheus. E aqui, outro doutor, mas esse é advogado, o doutor Luiz Eduardo Durso, ele que é especialista em Direito Ambiental e Agronegócio e assessor da Secretaria Estadual de Agricultura Secretaria Estadual de Agricultura do Estado de São Paulo. Seja bem-vindo, Durso. Muito obrigado, Hugo. Boa tarde a você, boa tarde a todos os telespectadores. É uma alegria estar aqui. Sei que você já esteve com os meus irmãos nessa mesa, agora está aqui minha vez, chegou. Isso mesmo, esse sobrenome Durso é muito conhecido aqui na Rede Vida, porque o seu pai, né, o Dr. Flávio Durso, já esteve aqui como entrevistado tanto do Frente a Frente como nos programas da casa. A Adriana Durso já esteve aqui no Bendita Hora e no Frente a Frente. Então, a família agora, mais um integrante. Seu pai tem quantos filhos? 4 filhos? 4 filhos. 4 filhos. Já vieram 2. Você e sua irmã. Faltam outros 2, então. Inclusive, ela te mandou um beijo, viu? Então transmita outro. Vamos mandar aqui ao vivo um beijo para a doutora Adriana. E para você que está em casa, um beijo também. E lembrando vocês que eu quero a interação aqui via chat do nosso YouTube, tá bom? Ontem eu não conversei com vocês, mas hoje eu quero conversar com vocês. Vamos pro pensamento do dia, então, na tela. Senso de humor é o sentimento que faz você rir daquilo que o deixaria louco de raiva se acontecesse com você. Senso de humor é o sentimento que faz você rir daquilo que deixaria louco de raiva se acontecesse com você. É aquele negócio, padre, que a gente ri sempre quando acontece com o outro. Se fosse comigo, eu não ia gostar. Tem muito disso, né? Tem muito disso, mas eu diria que a gente tem que conseguir chegar ao ponto de também rir das nossas coisas. Mas claro que é mais fácil rir quando a gente está observando algo que não está mexendo com a gente. E eu acho que quando a gente consegue rir de algo que acontece na nossa vida, eu acho que a gente está numa evolução, a gente está num processo Exatamente. Tão bom de maturidade que faz com que a vida seja mais leve, né, Durso? Com certeza. Você tá com quantos anos, Durso? Eu tô com 25. Você é um menino, hein? Um menino. Eu fiz 30 anos semana passada. Olha, eu fiquei todo feliz agora que tem um mais jovem Olha lá, que eu. tá vendo? Você já tem esse grau de maturidade de rir das coisas que acontecem na sua vida? Olha, Hugo, eu levo as coisas muito tranquilamente. Não me incomoda, assim, com as coisas. Isso me dá uma tranquilidade e paz de espírito. Muito bem. Vamos lá agora. Doutora Jéssica, me conta, você tem a habilidade de rir dos erros
ou das graças que acontecem na vida? Depende do que. Eu fiquei com medo de você perguntar a minha idade. Não, Brincadeira. Eu aprendi que a gente não perguntar. pode perguntar a idade da mulher, não pode. Ela, não. Você tem senso de humor. Depois dos 40 anos a gente fica com essas preocupações. Isso. Mas é curioso, quando acontece comigo, normalmente eu dou muita risada. Às vezes quando acontece com o outro, eu já fico incomodada. Isso é bom. Dependendo do que for, né? Vou dar um exemplo. Tocar campainha e sair correndo, né? Hoje se vê isso muito como é uma brincadeira, né? Uma peraltice. Mas eu já consigo imaginar, eu tenho pet em casa. Eu moro em apartamento, então pra mim é tranquilo, isso não acontece. Mas pra quem mora em casa, tem pet, tem às vezes uma criança autista, um idoso ali, alguém num pós-operatório, então eu já vou um O pouquinho... barulho incomoda. A campanha não para. A campanha que você só para se você tira lá do gancho. Isso, Aquilo é exatamente. horrível. No Rio, como é que as pessoas... A vida do Rio é sempre... O Dr. Matheus, ele aqui mora em São Paulo, mas ele é carioca. Lá a vida no carioca é toda diferente, né? É mais Eu amo descontraído, carioca. é mais tranquilo. E eu consigo ver de uma maneira muito prática. Naquele momento você pode até se sentir meio constrangido e tudo mais. Mas depois que passou, você relembrar e dar risada daquilo que aconteceu é porque realmente foi engraçado. Se depois que passou você repensou e realmente não achou engraçado é porque provavelmente não foi. Então no momento você pode achar aquilo constrangedor, mas se você vê um vídeo daquilo acontecendo, mesmo sendo com você, você vai dar risada. Sim. Então eu tenho isso como princípio e a maioria das vezes dá certo. A minha tendência é achar que alguma coisa foi engraçada ou não foi. E na maioria das vezes eu rio da minha própria cara mesmo. É bom ter essa leveza. O tema de hoje, a enquete de hoje é a seguinte. Hoje é o Dia Nacional dos Surdos e a enquete vai falar sobre isso. Quando foi criada a primeira escola para surdos no Brasil? 1824 ou 1857? Você vai votar lá pelo nosso Instagram, que é o Instagram oficial do Bendita Hora. @Programa Bendita Hora. Deixa o seu voto lá para você, vamos ver se você acerta, se foi 1824 ou 1857. Rodolfo, nós já vamos ter a primeira notícia? Tá, vamos para a primeira notícia então. Eu quero pedir para a equipe colocar no ar e a gente já vai começar a comentar aqui com os nossos convidados em mais um programa Bendita Hora. Fiquei muito feliz. Vamos falar sobre o livro do padre. Opa. Que é o livro Um Coração Bem Cuidado. Sim. Esse livro, Um Coração Bem Cuidado, espiritualidade e psicologia. Você lançou esse livro e depois ele tem um novo livro que surgiu dele. A partir dele. Que é o Caminhos de Oração para a Cura Interior. É uma novena e terço para vencer as crises da vida. Me conta como que surgiu primeiro esse. Esse primeiro, ele partiu de um projeto feito em parceria com um padre, que é psicólogo também, uma doutora em psicologia também, muito amiga nossa, que nós queríamos trabalhar as três vertentes, aquela ideia do homem ser curado de forma integral, né? Que precisa ser um cuidado integral. Então, no sentido do cuidado emocional junto com o cuidado espiritual. Hoje se fala de inteligência emocional, né? Mas existe uma inteligência espiritual também. Existe uma busca espiritual que precisa ser purificada, lapidada. Então a gente trabalhou, tanto tem aí os temas sempre, por exemplo, se vai falar de depressão, tem a linguagem de uma psicóloga, depois de um padre que é psicólogo, depois a minha mais na área da espiritualidade, para fazer esse caminho. A partir desse projeto realizado, nasceu o livro com esse trabalho. Ele tem origem no projeto chamado Coração Jovem, é uma fala do Papa Francisco. Com Cristo o coração não envelhece nunca. A gente é chamado a ter um coração jovem. Então a gente nasceu e a partir disso nasceu uma oração dinamizada, mas com um fundamento técnico, bíblico e espiritual. Né? Eu vi aqui no livro, as páginas dele, que existem muitas provocações para esse convívio familiar. Por exemplo, aqui tem um capítulo que fala conversação familiar. Isso. Que é escrita pelo senhor. E aí começa assim, ninguém me ouve. Geralmente quando a gente é adolescente, a gente fala, ninguém me ouve nessa casa. Mas às vezes não é assim. Ou como lidar com essa conversação, não é? Porque, inclusive, quem adquirir o livro vai estar escrito assim, ou ver o texto, vai estar escrito conversação, entre aspas. Porque é uma conversão familiar que é a partir de uma conversação. Porque o diálogo da família, se não houver um diálogo de fato, que eu realmente seja capaz de escutar. Por isso que é o ninguém me ouve. Porque às vezes, olha lá, a gente colocou... Conversação aqui. Conversação, é uma conversão
que exige uma conversação. Isso. Essa é a ideia. E eu acho isso muito bom, porque conversação hoje em dia é necessária. E é difícil. Diálogo, eu acho que que precisa acontecer na sociedade. Não só dentro de casa, mas na sociedade. Em tudo. E é justamente essa questão. Por isso que quando a gente fala em game over, às vezes não é porque não está sendo ouvido, mas não está sendo ouvido naquilo que você não consegue realmente dizer. Ouvido de uma forma mais integral. Porque às vezes o que a gente fala não é o que a gente está sentindo de fato. E na família a gente precisa ultrapassar aquela história, né? Aquilo que a palavra diz e aquilo que o corpo diz, aquilo que a emoção está dizendo, né? Agora, o outro livro que surgiu desse, que é o Caminho de Oração para a Cura Interior, é uma novena e um terço, certo? E aí, você, como é um hábito que você vai criar ali num período de 9 dias, sim, dedicado a essa reflexão. Porque ele trabalha alguns aspectos. A gente sabe que cientificamente a espiritualidade ela é vista hoje, acho que quem na área da medicina pode dizer que também faz parte, que é importante, independente de qual espiritualidade, a espiritualidade, a meditação, a oração, tem cientificamente provado o valor que ela faz, né, no caminho para a pessoa estar bem em todo sentido, de forma integral. Então eu fiz algo que dá para trazer o que tem o conteúdo no livro, claro, de uma forma mais simplificada, mas para uma repetição da oração. Que assim como a gente tem, nós estamos no Setembro Amarelo, né? Aquela ideia, a gente repete muito. Tá tudo ruim, não aguento mais. Quando você fala não aguenta mais, na verdade você até ali aguentou. Exato. Só que a gente repete o negativo muito. Então a repetição do positivo, unida a uma espiritualidade de fato, ela vai trazendo um benefício, tanto emocional quanto espiritual. Então foi esse mais ou menos o propósito. Padre, às vezes a gente deixa de perguntar, eu às vezes como católico esqueço de perguntar, a novena ela tem 9 dias, tem um significado para isso? Ser assim, 9 dias consecutivos? Olha, especificamente, houve alguns momentos na história em que se trabalharam isso, algo bíblico mesmo. Tem gente, por exemplo, Nossa Senhora das Dores, a gente faz o setenário na minha paróquia, porque são as 7 dores de Nossa Senhora. Então a gente já não faz, é a setena ou setenário, né? Santo Antônio, trezena. Que é o dia 13, o dia dele, então as pessoas fazem também. Agora, novena, agora você me pegou. São Miguel Arcanjo. Eu não tenho certeza. 40 dias. Quarentena, né? 40 dias. As 40 dias. Muito bem. São Miguel, a quaresma de São Miguel. Isso, a quaresma de São Miguel. Vamos lá, obrigado, gostei muito, viu, padre? Sim, Como a gente adquire esse livro? Então. Aí pode, tanto pela internet, pela editora Santuário, ou também pode nas diversas livrarias, você pode procurar aí. Na internet é o mais prático, né? Um coração bem cuidado. Essa aí é a tá intenção. aparecendo para quem tá em casa a capa do livro, né? Os dois, né? Esse último. Muito bem, gostei bastante. Vamos para a próxima notícia? Nós vamos falar do que agora? Queimadas são crime, afirma Lula. Nenhum empresário sério do agro deseja isso. Queimadas são alvo de Lula, que desafia o agronegócio a se adaptar às exigências internacionais. Doutor Luiz, me diga uma coisa. Essa questão tem provocado, nos últimos períodos, né? O noticiário foi tomado por queimadas aí. As cidades ficaram todas cinzas. Não é? Eu fui para o interior, vi como ficou seco. Padre, como ficou lá em Casa Branca? Nossa, ficou triste demais. Uma região muito afetada. É perto de Ribeirão Preto ali, Isso, né? Exatamente. Então tem muita usina. Interditou pistas, foi uma coisa terrível. No âmbito jurídico, como é que tem sido, por exemplo, essa fala do presidente? Como que ela foi recebida aqui na Secretaria do Agro, ou como isso tem repercutido no meio jurídico daqueles que entendem do assunto? Vamos lá. De fato, queimada é crime na nossa Lei 9.605 de 98, que é a Lei de Crimes Ambientais. Então, no artigo 41, tem que incendiar uma área, é crime. E ali, determinada a pena. Então, o que acontece, que tem tomado muita mídia, é que os agricultores seriam os culpados, os verdadeiros culpados disso. E, de fato, tem algumas ações criminosas que vêm dos outros indivíduos, não dos agricultores. Estando dentro do governo estadual, isso é uma experiência muito legal, acompanhar um comitê de crise que foi feito pelo governo do estado para atuar nessa situação. Eu pude ver como o estado foi afetado, né? Os agricultores e pecuaristas tiveram um prejuízo de 2 bilhões e pude ver como o estado atua junto da Polícia Ambiental, da Polícia Militar, para
ir atrás desses criminosos. E aí, essa fala é muito boa, porque ele entende, o presidente entende que o empresário sério do agronegócio brasileiro, ele tem um compromisso de desenvolvimento do país. Lá no interior de Araçatuba, eu vivi muito tempo em Araçatuba, Matheus, a gente se conheceu lá também, Araçatuba é uma cidade cheia de gente do agronegócio, pessoas determinadas, dedicadas com o desenvolvimento do agronegócio, família Teles de Menezes, que eu quero mandar aqui um abraço, extremamente dedicados e que, de fato, respeitam e fazem uma produção agrícola com respeito, que não invade a área que é estabelecida, né? Eu esqueci o termo. As reservas, sabe? É um trabalho magnífico. Assim como eles, existem números no estado do Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, em Goiás. Então, isso é muito bom. E afirma que a visão dele sobre o agro tem sido positiva, ele consegue observar isso. E aqui no governo do estado, vocês também observaram isso, têm trabalhado em sintonia com essas pessoas, né? Para que seja preservado esses momentos. Sim, além de toda a legislação de proteção da mata que nós temos aqui no estado de São Paulo, com o cadastro ambiental rural, os proprietários rurais, eles preservam 35% da mata ali na sua propriedade. É a maior que o próprio Código Florestal exige. E aí eu também trago a obra, né, um gesto para lhe presentear, inclusive, Hugo, sobre a Lei de Crimes Ambientais. Ela completou, no ano passado, 25 anos. É nova, né? É uma lei relativamente nova. Esse ano no... Mas é a mais completa e mais rigorosa do mundo. Na verdade, as leis tratando ambientais. das questões criminais, ela é a mais completa, né? Ela sistematizou todos os crimes ambientais. Olha. E aí ela traz a penalidade para as atitudes danosas ao meio ambiente. E esse livro que você fez aí, existem outros autores, né? Eu organizei com mais de 50 autores. Ótimo. E aí tem delegado, tem desembargador, Vou mostrar aqui pro tem pessoal. promotor, tem todas as figuras importantes, tanto do poder legislativo como executivo, para falar e refletir sobre a Lei de Crimes Ambientais. Muito bem, você organizou com inúmeros autores aqui. De todo o Brasil. De todo o Brasil? Todo o Brasil. Olha, tem do Nordeste, tem do Norte, o delegado é lá de Manaus, ele atuou em alguns casos, Nossa, inclusive uma visão lá na ampla. mata, Nossa. na Floresta Amazônica. Amazônia. Muito bem, quem faz a apresentação é o Luiz Flávio Borges Durso. Eu conheço. Eu não podia chamar outro, senão ia ter problema em casa, né, Hugo? Muito bem, então. Muito bem, depois desse recado, vamos com notícia. Mais uma notícia para vocês na tela, por favor. Combinações de remédios e alimentos podem ser perigosas. Doutora Jéssica, misturar remédio com alimento faz mal? Eu achava que não podia misturar refrigerante com remédio. Ah, meu Eu ia Deus. falar o nome do refrigerante. Aquele refrigerante que o padre Não sempre pode. explica que eu bebo. Eu vou parar, viu, gente? Na verdade, o grande perigo aqui é perder o efeito do medicamento, né? Imagina você tá usando ali um antibiótico. E aí vai tomar um antibiótico, tem a excelente ideia de tomar com leite. E aí você pode inibir essa ação do antibiótico, por exemplo, não é o leite em si, mas é o cálcio presente no leite que pode interagir com alguns medicamentos. A gente tem que pensar que é uma via de mão dupla, né? Então você tem alguns medicamentos que podem ser menos absorvidos por conta do uso de determinados nutrientes, mas alguns medicamentos que são usados em médio e longo prazo também podem fazer com que essa pessoa tenha carência de determinados nutrientes em médio e longo prazo. Vou dar um exemplo. Um medicamento que eu tenho certeza que muita gente que está assistindo aqui usa, a metformina, que é um medicamento para diabetes. Isso. Não tem nenhum problema consumir esse medicamento com alimentação. Mas a gente tem aí alguns estudos que mostram que pode ter uma interação caso você consuma com chá verde. Porque o chá verde tem um fitoquímico, tem um nome bem diferente. Epigalocatequina galato, que é um fitoquímico Misericórdia. presente no chá verde. Fácil decorar. Trava a língua. Pode competir ali com a absorção. Então, seria interessante, né, esperar um tempo ali entre consumo de um e outro. E aí o inverso, né? Quem usa a metformina por muito tempo, a gente já espera que vai ter uma carência ali de B12. Então, quer dizer que todo mundo que consome metformina tem que obrigatoriamente suplementar B12? Não, mas precisa fazer um exame e ter um olhar diferente, porque uma carência de B12 pode levar a falta de memória, pode levar a deficiências ali relacionadas ao hemograma, células do sangue, pode gerar complicações referentes à disposição,
a ânimo. Aí eu pego um gancho para falar, por exemplo, das estatinas, né? Quem consome estatina por muito tempo pode ter, em médio e longo prazo, carência de coenzima Q10, que também vai gerar essa questão aí de gerar um desânimo no paciente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, olhar a bula. Em caso de qualquer dúvida, procura um médico que fez a prescrição, procura um farmacêutico, que é o profissional mais habilitado para falar sobre medicamentos, porque o medicamento ele precisa ter uma ação coerente com aquilo que se espera. Ô, doutora Jéssica, então na hora que você recebe lá a orientação médica, já é bom perguntar para o Sim, Hugo, isso que você falou é extremamente importante. Eu atendo muitos pacientes que chegam lá pro nutricionista e eles falam assim, eu passei com o médico, mas eu fiquei com vergonha de perguntar, eu fiquei com receio de perguntar. Tem que perguntar, porque o uso errado pode inibir a ação do medicamento. Mas, doutora, às vezes as bulas, quando a gente lê a bula de remédio, o doutor Matheus pode confirmar isso, quando você lê lá, né, você vai lendo, você vai ficando desesperado. Não apavora, não, ler bula de remédio, gente? É meio... Não é? Você vai... Não, você para de tomar o remédio. Meu Deus, não é loucura isso? A bula, na verdade, ela é feita para respaldar a empresa que está produzindo aquilo lá. Tá. Então, você pode ter alterações lá que acontece em 1 milhão de casos de você tomar. Mas, nesse caso em específico, a farmacêutica tem que estar respaldada. E você tem que ficar ciente que é uma possibilidade. Um exemplo clássico é a dipirona, que é um remédio consumido aqui. Ela é proibida nos Estados Unidos, porque eles dizem que na população americana, uma coisa genética, 1 a cada 1 milhão, você tem aplasia de medula. Então, uma alteração muito perigosa, então eles preferiam bloquear o uso da medicação. Dizem que é briga farmacêutica, por conta de ser europeia, da Bayer, mas realmente tem populações específicas que têm reações adversas com o tipo de medicamento. E você orienta o paciente a não tomar nada com leite ou não tomar com refrigerante? Geralmente... Negócio pra cálcio, e vai lá o cara tomando refrigerante. Com álcool, né? Geralmente o álcool é o maior vilão. Sim. Geralmente o álcool ele vai alterar, vai fazer síndromes absortivas, pessoas que usam álcool de maneira crônica têm absorção intestinal prejudicada e a interação do álcool com o fígado faz com que o fígado fique sobrecarregado e muitas vezes você não consegue metabolizar a medicação de maneira adequada. Muito. Então, uma interação medicamentosa, patológica, se o cara já tiver algum problema intrínseco e o medicamento. Posso só aproveitar, porque falou do leite, não tem um pouco a ver, porque eu lembro que minha mãe dizia assim, não pode tomar antibiótico, remédio mais forte, só com água que faz mal para o estômago. Tem aquela conversa da avó que faz isso, né? A gente nunca imaginei isso, você falou agora. Na verdade, a forma correta de consumir os medicamentos é com a água, realmente. E aí, quando existe uma polifarmácia, às vezes o paciente consome muitos medicamentos, ele já tem uma propensão, até pela alimentação, a ter essa questão de gastrite, essa dor aí no estômago. Vai falar que é só aí os médicos costumam prescrever junto inibidor de bomba de próton. Geralmente anti-inflamatório. O anti-inflamatório ele aumenta a produção de suco gástrico. Então ele pode causar uma azia. Uma pessoa que já tem refluxo, que tem azia, é bom você comer com o estômago cheio, que isso vai ter uma minimização dos sintomas, mas você vai continuar tendo uma produção maior de suco gástrico. Sim. Tá vendo? Você de casa, então, por favor, só tome remédio com água, viu? Não venha tomando com refrigerante, nem leite. Vamos lá para a próxima notícia. Temos mais uma notícia agora. Bursite no ombro, como evitar? Bursite é genética? Olha, o importante dizer é que uma bursite, ele é um termo muito genérico, tá? Você pode ter bursa em vários lugares do corpo. Você tem, na verdade. A bursite é a inflamação desse tecido. É um tecido que você já tem, já existe. E ele é uma interface entre duas estruturas, geralmente o tendão e osso, entre um tendão e um tendão e um músculo. Então, ele é uma estrutura que ajuda no deslizamento das estruturas. Então, a bursite é quando essa estrutura inflama, fica grossa e perde a capacidade de fazer o papel dela de maneira adequada. Então, ela deixa de ser lubrificante e passa a ser irritante. Então, ela começa a inflamar e causar um processo de incapacidade funcional muito grande. No ombro é o local mais comum, mas você pode ter no cotovelo, no punho, no joelho, no pé. E no ombro ela é caracterizada pelo movimento. Tá. E geralmente ela está associada à tendinite, porque o tendão e a bursa estão colados. E um depende do outro para funcionar. Então, quando você tem uma tendinite, quando você tem uma bursite, o problema
para evitar esse tipo de problema é a precaução. Não sobrecarregar, não pegar peso de maneira errada, ter uma rotina saudável de atividade física que vão fazer com que essas estruturas estejam preparadas para receber a carga. Porque tudo que você tem de patológico é uma sobrecarga. Quando você pega demais ou quando não está preparado para pegar aquela carga, por menor que seja. Perfeito. E a partir de que idade já começa a manifestar isso? Ou não Olha, tem uma idade? tem muita relação. Hoje, cada vez mais a gente vê bursopatias em crianças jovens por uso de celular, má postura, por vários outros motivos que a gente não tinha antes. Antes as crianças tinham mais problemas de trauma, de pancada, de queda. E hoje os problemas articulares, músculo-articulares, são cada vez mais comuns. Inclusive hérnia de disco em crianças jovens por conta da má postura no uso celular e tendinites e bursites no punho e no cotovelo por conta do uso repetitivo de computador e tablet. Vamos tirar a meninada das coisas virtuais e que esse negócio aí tá acabando com todo mundo. Ó, tem uma pergunta aqui, ó. O Fernando Teles quer saber, eu tomo glifage 3 vezes por dia, será que eu terei falta de vitamina E também? Ele quer saber. Não necessariamente. A vitamina que está mais associada à metformina é a B12 mesmo. Mas é sempre importante acompanhar principal. Eu não vou nem para os exames, vou falar pela alimentação mesmo. Muitas vezes o paciente ele chega para a gente sem exame, então a gente faz lá o recordatório. E muitas vezes o recordatório não conversa com o exame, sabe? Às vezes o exame até tá ok, só que pelo que ele relata que ele consome, a gente identifica ali que tem alguma falta. Então, não necessariamente, mas é sempre importante fazer um check-up, fazer um acompanhamento nutricional para ter certeza. Há um bom tempo na TV sabe que a gente não pode usar camiseta com xadrez, porque ela bate. Mas o Hugo... Mas você aprende, Hugo. Mas o Hugo falou, hoje não é o cenário virtual do frente a frente, eu posso usar. E aí, né? Mas tudo bem, gente, ó. Eu vou pro intervalo e eu volto já. Não podia deixar de falar isso. Hoje é... Joana, tô fazendo pausa. Isso aí é uma brincadeira comigo. Porque quando Joana veio no... Não, eu sei, mas é que quando a Joana veio no programa do Dalcídio Viva a Vida, um abraço do Dalcídio e pra Joana, eu pedi uma música direta, estava em Aparecida na Conferência dos Bispos, eu fiz questão de gravar um vídeo para mandar pedindo para a Joana cantar essa música. Icônica, essa música é um sucesso na voz da Joana. Obrigado, Rodolfo, por ter feito. Muito bom. Rodrigo, um abraço, viu, pela música aí, obrigado, muito bom. Bom, eu estou aqui hoje, vocês já sabem, com o Dr. Matheus Barcelos, doutor pedista, a doutora Jéssica, nutricionista e clínica esportiva, com o padre Reginaldo Carreira, que é lá de Casa Branca, na paróquia Nossa Senhora das Dores, e com o Dr. Luiz Eduardo Borges Durso. Luiz Eduardo Durso, só. Borges não. Borges é o pai. Ó, Casa Branca, a cidade do padre, ela foi criada em volta de uma casa que era branca e o pessoal, os tropeiros, iam lá para Goiás. É isso, padre? É um lugar de caminho, de passagem, né? E uma casinha branca. Então, realmente foi ficando e o nome acabou ficando Casa Branca. Tá cheio de paralelepípedo ainda lá? Tem alguns lugares ainda que mantém. Especialmente a rua mais antiga, que eram aqueles paralelepípedos que não eram exatamente retangulares, né? Então aquelas ruas, tem uma bem antiga mesmo, que é a primeira rua da cidade, mantém-se sim. Vale a pena conhecer a Vale a cidade pena conhecer, vou puxar a sardinha. É. A igreja matriz, gente, Nossa Senhora das Dores, uma igreja lindíssima, não é porque eu estou lá não, mas é lindíssima, sempre achei. Eu trabalhei numa cidade perto lá por 20 anos, e lá sempre foi uma das igrejas mais bonitas ali da região, então vale a pena conhecer. Realmente é turístico. Muito bom. Tá? Tá vendo um convite aí para vocês que gostam de conhecer novos lugares no nosso estado, porque o turismo no nosso estado é muito importante. Conheça Casa Branca. Mais uma notícia agora, vou pedir para a gente colocar na tela. Lewandowski prepara projeto para endurecer a pena de crimes ambientais. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, deve enviar à Casa Civil um projeto de lei para endurecer a pena de quem comete crime ambiental. Doutor Luiz, me diga uma coisa, já temos as leis de crimes ambientais, ela vai ser mais dura ainda? Como é que vai ser isso? Nós temos que ver aí como vai ser o processo, né? O Lewandowski, ele encaminha todo o projeto para a nossa Casa Legislativa, o Congresso Nacional, e ali eles discutem o projeto. Considerando que nós temos um grande número de deputados dos mais variados direcionamentos políticos, você acha que essa discussão vai se estender bastante?
Olha, pode se estender bastante. Quando a discussão é com relação ao meio ambiente, é um tema muito sensível. As pessoas gostam de participar, as pessoas gostam de opinar. Então, é um tema que precisa de um especialista para tratar e tem essa questão da participação popular. As pessoas querem ser ouvidas sobre a questão ambiental. Como é que é a percepção de vocês, agora que está na mesa, que vocês veem que as pessoas, elas estão conscientes dessa questão ambiental no dia a dia? Eu acho que a conscientização está cada vez maior e a nova geração vai vir com um âmbito ambiental também mais apurado do que a minha geração foi, do que a geração antiga é, porque a gente precisa evoluir em cima disso, tá? E o que, sobre esses projetos, eu acho que também tem que tomar cuidado para isso não inviabilizar a produção, de ser tão rigoroso, tão pesado, que chega a um ponto de inviabilizar a plantação ou a produção. Você acha que chega a algum nível assim, das leis serem tão duras que o produtor não consiga fazer tudo e acabe não produzindo? Eu acho difícil, viu, doutor? Nós temos na nossa Casa Legislativa representantes, a bancada do agro, e eles estão ali para exatamente representar o setor e defender o setor da agropecuária. Legal. Então, quando a discussão for levada para essa bancada, eles vão estar ali defendendo o setor. Se a gente lembrar da fala do presidente no bloco anterior, falando que o empresário... O empresário sério respeita, acho que não vai haver. dele também, né? Exatamente. Quando... Pode, Desculpa, por favor. Não, por favor. Eu ia comentar que quando o fogo atinge ali uma plantação, ele acaba, além de perder o produto que ele ia vender, comercializar, a terra fica devastada, ele tem que tratar novamente aquela terra para conseguir plantar novamente. Muito bem. Temos uma pergunta do nosso diretor Rodolfo. Por favor, Rodolfo. Pergunta. Doutor, seguinte, nós vimos aí há um tempo atrás que estava o país todo em chamas, né? Era uma coisa assim que nós vimos algumas fotos registradas por satélite, era algo assim assustador para quem era leigo e acho que para todo mundo. Será que não falta uma fiscalização maior em cima disso? Talvez às vezes não seja nem só colocar novas leis ou não, mas sim fiscalizar realmente, porque era algo assim de se impressionar que era simplesmente um fogo que tinha surgido de maneira natural. Então, acho que o senhor não acha que a fiscalização teria que ser mais dura e com penas mais duras também? Infelizmente, esse fogo não atingiu só o estado de São Paulo. O estado de Minas, o centro-oeste brasileiro ficou extremamente atingido. Não acredito que a penalização mais rigorosa, uma lei mais punitiva vá solucionar. Eu acho que realmente, como você disse, a fiscalização que a gente precisa melhorar. Hoje as tecnologias têm ajudado bastante, com a imagem de drones e de satélites, eu consigo ver, ou melhor, a polícia ambiental e militar consegue analisar onde começa ali o desmatamento ou a própria queimada e atuar logo em seguida para prender os indivíduos ali que estão praticando aquele ato criminoso. Eu acho que... Obrigado pela pergunta. Eu acho que muito da educação, né? Essa questão de se conscientizar as pessoas. Hoje em dia a gente não vê mais o que acontecia antigamente, que era... você é do interior, padre? Sim. Né? Antigamente a gente queimava lixo no interior, sabe? Lá no sítio, tava lá no sítio, queimava, tal. Hoje em dia a gente não faz mais isso, não vê mais isso, sabe? Isso é muito bom. Por quê? Porque um fogo de um... Você tá queimando ali um matinho, alguma coisa, passava pro meio do pasto e tudo mais. Hoje as pessoas já não fazem mais isso. Existe uma consciência muito maior, diminuiu muito, né? Mas eu acho que a educação, ela é fundamental para qualquer avanço. Porque só a punição por punição não vai gerar o que a gente quer, que é uma sociedade mais educada, uma sociedade mais competente em todos os âmbitos, porque só assim o país avança, só assim que a gente vai conseguir ter algum progresso. Não é só criando lei, punindo, a gente precisa educar as pessoas, desde os primeiros anos, desde a primeira etapa. Mas as novas tecnologias facilitam isso também, não só no sentido de fiscalização, mas algumas culturas, como cana-de-açúcar, era muito comum você tacar fogo para poder, na minha cidade interior do Rio, tinha época que chovia cinzas por meses,
Então, as novas tecnologias permitem que você faça isso sem ter que queimar. Então, o avanço do agro tecnológico vai facilitar também, vai diminuir esse tipo de caso. Mas eu acho que as coisas simples, igual dizendo, evoluiu. Mas a gente, em qualquer evento que você vá, você termina o evento, tá um lixo total. Então, ainda não há esse costume dessas coisas simples. Do jogar o lixo no lixo. Ou de preparar uma sacolinha ali, depois você joga, quer dizer, fazer a sua parte. Isso ainda que é a questão da educação. Porque você não vai punir quem jogou lixo ali, não dá para punir todos, né? Eu ainda vejo Mas com frequência, padre, pessoas, provavelmente todos já viram, pessoas que no carro jogam lixo pelo vidro. Essa coisa simples. Quase todos os dias eu vejo uma cena dessas. A própria bituca de cigarro, que aí pode causar muitos incêndios, Sabe o que é engraçado? Você falou do carro, pessoa jogando lixo no carro. Você vai no metrô de São Paulo, o metrô de São Paulo é de uma organização, de uma limpeza. Você não vê ninguém jogando as coisas no meio do pátio, daqueles pátios de transferência de um trem para o outro. E isso é muito bonito, sabe? É um dos locais públicos mais organizados que eu vejo. Eu acho que o exemplo tem que ser seguido. E as pessoas acho que ficam tão inibidas com a organização que elas não cometem isso. Só que quando vão para dentro do carro, fazem esse tipo de coisa. Então, é um exemplo muito bom a gente ser seguido aí. Próxima notícia, vamos lá. Na igreja, a música transmite alegria e ajuda a rezar, afirma o Papa Francisco. Essa foi uma audiência com as crianças cantoras. O padre é um entusiasta da música. Sim. E para você que é um padre que gosta de música, deve ser muito gostoso ter aí o apoio do nosso representante de Pedro. Sem dúvida. Nesse trabalho, né? Sem dúvida. Falando do Papa Francisco, um dia em 2015 teve um encontro de padres com ele. Eu tive a graça de estar lá. E foi bonito como em alguns momentos ele mesmo pediu e vivemos um momento com a música para ajudar a rezar de uma forma mais espontânea mesmo. E a gente vê hoje com as plataformas digitais como cresceu mais ainda essa busca por uma música que traga para mim não só o ânimo, mas também uma mensagem positiva e assim por diante. Então, realmente, a música ajuda a rezar. E todos os tipos, desde a gregoriana, ou a instrumental, até aquela música que tem uma mensagem, né, diretamente evangélica, diretamente fundamentada na palavra de Deus, ou apenas uma mensagem bonita. Mas realmente ajuda muito na alegria. Eu prego muito encontros. Eu faço mais isso do que faço show, vamos dizer assim, né? E pregando encontros, ou mesmo na paróquia, a música sempre é instrumento. Tanto para a missa das crianças, que a gente canta com elas e chama elas lá na frente, isso faz toda a diferença para a memória espiritual delas também, né? Quanto aquela canção que termina uma pregação, eu faço como conclusão da homilia, porque atinge o coração. E às vezes até uma música popular que possa trazer uma ideia e traduzir isso para o tempo de hoje. Então a música realmente, ela ajuda, transmite alegria, ajuda a rezar. E acho que nos tempos de hoje, a melodia, a gente sabe que cientificamente também, ela mexe com a gente, ela traz emoções, né? Sensações. Ou quando é bem usada. O padre, tem missas que, eu acho que pela questão do tempo, não existe o canto em alguns momentos. No Glória, ali em algumas situações. Isso pela questão do tempo. É pelo tempo mesmo ou opção do pároco? É opção do pároco. Ah, tá. Porque pode ser pelo tempo, mas é opção do pároco. Ótimo, tá certo. Porque assim, algumas festividades exigem que, não exigem, sugerem que o Glória, por exemplo, seja cantado. Mas mesmo assim, se é uma festividade que o padre, por algum motivo, ou vai ter outra missa, ou vai ter uma festividade depois e ele tem que fazer um certo controle do tempo, depende também onde ele está. Sim. Você está no encontro, você leva uma missa de 2 horas, tranquilo e calmo, né? Isso. Agora, você está na paróquia, passa 2 horas para ver. Ninguém quer. Ainda mais domingo. Porque já programou, né? Programou, tal hora eu vou em tal lugar, assim. Então, aí, geralmente, o padre tira algumas canções, não tira a liturgia em si, né? Não pode. Mas ele pode tirar aquela parte musicada, aí sim. Muito bem. Estou apresentando para você e para todo o Brasil a Nossa Senhora do Café do Brasil. Vendo? Vem aqui, ó que beleza. Muito linda ela, né? Beleza, bonita, né? Nossa Senhora. Segundo o Rodolfo, foi o padre Juarez que ganhou, aqui, que trouxe. Ó, tem uma como se fosse uma peneira, né? Isso, os cafezais aqui, os cafezinhos, os grãos de café caindo. O café é uma coisa tão brasileira. Muito legal. Né? E aqui no programa... Deus nos abençoe, Amém, Nossa Senhora do Café nos abençoe. O café é uma coisa tão brasileira, né? Eu fiz uma vez uma matéria falando sobre isso. Entrevistei, inclusive, o presidente, o Pavel Cardoso, que é presidente da Associação Brasileira dos Cafés, e ele fala que o que falta para o café brasileiro ser um destaque
destaque internacional é a propaganda, porque na qualidade, nosso café já é melhor do que o da Colômbia, por exemplo. Mais uma notícia, por favor. Rigidez no cotovelo, quais as causas? Doutor, às vezes a gente tem problema no cotovelo ali, é por conta da repetição? O que é? Bem, a gente costuma dizer que o cotovelo é uma articulação meio manhosa. E o joelho? O joelho é muito mais tranquilo. O quê? cotovelo é mais manhosa no sentido de, com pouca coisa, ele dá um problema muito grande. Então, às vezes, a gente faz uma cirurgia no ombro só de deixar imobilizado na tipoia por muito tempo, o cotovelo já fica duro, fica rígido. Caramba. Geralmente, a rigidez articular ela é causada por desuso, tá? Mas o cotovelo ele tem uma tolerabilidade menor a esse tipo de coisa. Então, tendinites, bursites, processos inflamatórios, traumas vão fazer e desencadear um quadro de rigidez por processos inflamatórios. Pessoas que têm doenças como gota, problemas reumatológicos, artrite reumatoide, têm uma propensão à rigidez. E o cotovelo é um dos primeiros que fica duro por conta dessa manhosidade dele. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado. Um pós-operatório, tomar cuidado para não soltar tão rápido, mas também não deixar muito tempo, se ele vai travar. E para soltar, dá trabalho. Fisioterapia resolve? O principal caminho é o carro-chefe do tratamento. Lógico, medidas do dia a dia, prevenções, mas quando a doença está estabelecida, a fisioterapia é a protagonista no tratamento. Meu pai fez uma cirurgia do ombro esses tempos, meses atrás, agora junho, e realmente ele estava... Eu vi que ele estava travando, mas o trabalho com a fisioterapia mexeu bastante a movimentação aqui. Mobilidade, exatamente. Parece que não tem sentido nenhum com essa aqui, né? Mas tem tudo a ver, tudo a ver. Doutor, você que é especialista em ombro e cotovelo, você acha que essa questão da gente ficar muito preso, celular, tablet, essas coisas, vai causando? Porque, por exemplo, se eu estou no celular aqui, ó, vai ficar dobrado. Isso, no longo prazo, vai gerar problema? Sim. Inclusive, algumas neuropatias, algumas doenças dos nervos que passam pelos cotovelos, elas são geradas por conta do posicionamento, principalmente do nervo ulnar. Quando a gente fica muito tempo com o cotovelo dobrado, a gente tem um acotovelamento do nervo. Diminui a vascularização e você começa a ter uma sintomatologia. Então você vê a pessoa que fica muito tempo, ela tem que esticar para voltar a circulação. Na verdade, não. Para voltar o estímulo nervoso que ela está perdendo por conta dessa compressão. Um caminho seria laboral, ginástica laboral a cada Ginástica laboral, fortalecimento. O mau posicionamento no ambiente de trabalho é um fator muito determinante, como a gente fica muito tempo em computador. Então, saber a altura adequada do banco, a altura adequada da sua bancada, é extremamente importante para evitar esse problema, porque é muito tempo, principalmente com home office, as pessoas perderam um pouco a noção de quando começa e quando termina o horário de trabalho. Eles estão trabalhando mais e ficando na mesma posição por mais tempo. Então, ter essa consciência, eu falo para o paciente, bota no despertador a cada 2 horas, levanta, faz alguma movimentação, pega uma bolinha, mexe. Tem até aqueles relógios que vão orientando você, né? Ó, você está muito tempo sentado, levanta. Ou então, faz um movimento, caminha, enfim. Isso é importante. É importante porque, se depender de você, você não vai conseguir lembrar e ter essa percepção. Você está tão hipnotizado fazendo aquilo. Eu queria perguntar como descobrir a altura ideal para deixar as coisas, porque eu tenho mais de 1,90, né? Tem uma dificuldade. 1,75, ele 1,90, imagina, não tem um padrão. Isso vai variar também, porque o ideal é você ter uma bancada com a qual você consegue apoiar os antebraços, tá? Mas tem pessoas que têm alguma alteração no nervo que, se ficar apoiado, ou com o cotovelo, uma bursite ou lecraniana, vai ter problema. Então, a variação da posicionamento também vai ser importante. Mas, no geral, é você ter o quadril a 90 graus, joelhos mais ou menos 45 graus de angulação, com o pé apoiado, não com o pé sentado, com o pé apoiado. A altura do topo da tela do celular, na altura do celular, não, do computador, na altura dos seus olhos. Então, se você trabalha no laptop, você tem que pegar ele e levantar e usar um teclado auxiliar. E o teclado tem que ser confortável, tem que estar uma área com alguma coisa almofadada, evitar atrito direto com a mesa e com pontas. Então, botar algum mousepad maior, mais comprido, mais fofinho, para evitar esse tipo de atrito de contato.
Achei curioso que você falou do pé ficar para cima, né? E quem usa salto que fica com o pé? Igual estou agora aqui. Meu Deus Pior do céu, ainda. mas o resultado. Muito pior, muito pior. Ó, eu quero mandar um abraço pra dona Tereza Teles, que é a mãe do Fernando Teles, e fez uma pergunta aqui no bloco anterior. Dona Tereza tá fazendo hoje 78 anos, é uma telespectadora assídua. Parabéns nosso pra você, viu, dona Tereza? Muito feliz de contar com a sua audiência diária aqui na programação da Rede Vida. Espero que a senhora assista, além do nosso programa, o meu Frente a Frente, né? Da segunda, 10, mas lógico. Isso, né? é. 10h30 da noite. É muito bom, né? Eu sempre gosto, o padre fala isso, eu quero falar também. É só a gente ir pra lá, a conversa aqui continua, aí começa a falar e tal. Ontem já teve viagem pro Mianmar e tudo mais. E eu lá, tudo bem, vamos lá. Notícia, Rodolfo tá mandando acelerar. Vamos embora então. Dieta rica em açúcar e gordura na adolescência prejudica a memória, Senhor. diz estudo. Um estudo feito com ratos adolescentes, uma dieta não saudável foi associada à perda de capacidade de memória a longo prazo. Qual é a notícia mesmo? Já esqueci. Açúcar. Por quê? Porque eu tava aqui adoçando meu café Olha lá. com açúcar na hora do intervalo. E a gente falava sobre isso. Sobre o né? açúcar. Açúcar e gordura. Excesso faz mal. O problema é o padrão da dieta, né? O que os cientistas fizeram? Eles fazem muitos estudos com ratos, camundongos. Então, eles alimentaram um grupo com alimentos saudáveis e um grupo com uma dieta padrão ocidental, né? Rica em gordura, rica em açúcar. E aí eles observavam que os comandos dos ratos bem alimentados, eles eram repetidos com uma memória. E dos outros não, né? Então se observava essa associação entre falta de memória com uma dieta rica em açúcar. E esse estudo, na verdade, a gente já tem outros que são bem mais antigos, que já associam pessoas com Alzheimer, com demência, que têm um alto consumo de açúcar. Não estou dizendo que o açúcar causa Alzheimer e demência, não é isso. Mas uma dieta padrão em açúcar, alimentos ultraprocessados, né? Porque se todo o problema do açúcar fosse esse açúcar do cafezinho, não é. É o açúcar que está escondido principalmente nos alimentos ultraprocessados. Refrigerantes também? Muito, muito. Refrigerante é um dos que está ali no topo da lista. Inclusive alimentos que são disfarçados de saudáveis, né? Como barrinha de cereal. É Tem saudável. problema nisso? Barrinha de cereal é lotada de açúcar. Foi inclusive o tema do meu TCC, quando eu me formei. Ai, Jesus. Açúcar escondido nos alimentos, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Hoje os estudos, eles mostram que se a gente... por que adolescência? Porque cada vez mais cedo estamos nos alimentando de uma forma pior. E às vezes os resultados são irreversíveis. E aí chega ali na fase adulta, depois na fase idosa, com esse prejuízo da memória que pode não ser restabelecido. Tem que cuidar o mais rápido possível. Muito obrigado, doutora. Vamos ver o resultado da enquete de hoje. Quando é que foi criada a língua... Não, peraí. Quando foi criada a linguagem brasileira de sinais? Não é essa. Não. Quando foi criada a primeira escola para surdos no Brasil? Isso. A pergunta que entrou ali é diferente. 63,9% responderam 1857. 36% responderam 1824. Tá certo quem respondeu 1857, tá bom? Em 1857 foi fundada a primeira escola para surdos no Brasil e desde essa época apresenta as mesmas características formais atribuídas a qualquer língua oficial. Porém, apenas em 2022 ela foi reconhecida oficialmente. Tá vendo? Quase 100 anos, mais de 100 anos depois ela foi reconhecida. Muito bem. Gente, eu quero agradecer vocês por mais um programa. Fiquei muito feliz com a presença da doutora Jéssica, que é nutricionista em clínica esportiva. Ela que está no Instagram como jessicabarbara.nutri e também no Instituto Bratan. Né? Um beijo para o pessoal do Instituto Bratan. Tenho certeza que estão nos assistindo aqui. Obrigado, doutora Jéssica. Obrigada, Hugo. Quero agradecer ao padre Reginaldo, lá da paróquia Nossa Senhora das Dores. Manda um abraço para a cidade de Casa Branca. Isso aí, um grande abraço para todos lá de Casa Branca e da Paróquia Nossa Senhora das Dores. Também todos aí que me acompanham o trabalho da gente. Que Deus abençoe, O viu? Instagram é Padre Reginaldo Carreira. Muito bem, então. Doutor Luiz Eduardo Durso, um prazer recebê-lo pela primeira vez aqui. Volte sempre, viu? Muito obrigado, Hugo. Uma satisfação imensa. E vamos trabalhar aí na educação ambiental. Isso mesmo. De os conhecimentos para a proteção do meio ambiente. Cada vez mais. Lá no Instagram, @LuizDurso_. Você tem sempre dicas e orientações, né? Coloco sempre conteúdos sobre questões básicas do meio ambiente e questões jurídicas também. Muito bem, parabéns. Dr. Matheus Barcelos,
no @doutor.mateusbarcelos, tudo sobre o seu trabalho, né, Matheus? Lá você acompanha tudo sobre saúde de uma maneira fácil, tranquila e descontraída. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Muito bom ter você aqui. Claro, agradecer vocês que tiveram comigo aqui nessa tarde do Bendita Hora. Um prazer. Lembrando que segunda-feira, 10h30 da noite, eu oficialmente no Frente a Frente, minha casa. Obrigado por terem me acolhido nesses 2 dias, gente. Beijo, fiquem com Deus e até a próxima.